Eu estou com o deputado Luciano Nunes aqui, secretário estadual, aliás, municipal de governo, né? Porque ainda agora nos bastidores da política, boa tarde, o Valteres trouxe aí a fala do vereador Dudu e da vereadora do Partido Verde, Tereza Brito, que dizem que muita coisa merecem ser esclarecidas nessa reforma proposta pelo prefeito Firmino Filho no quadro comissionado, por exemplo, da criação de novos cargos na Prefeitura de Teresina. Eles estão contestando a criação aí, dizendo, o que disse o Gilberto Paixão aqui na sexta-feira ou na quinta-feira, semana passada, e agora o Dudu, cerca de mais de 1.500 cargos seriam criados. Boa tarde, deputado Luciano. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Meio Norte. É sempre uma satisfação estar aqui. Por exemplo, o presidente municipal do PT disse aqui no nosso programa que está se criando um verdadeiro trem da alegria, deputado. Silas, talvez o presidente municipal do PT não tenha feito a análise devida dos projetos que estão tramitando na Câmara Municipal de Teresina. Na realidade, a situação que nós nos deparamos hoje é com a necessidade de se fazer uma reforma administrativa profunda, ampla, que reveja toda a estrutura organizacional da Prefeitura de Teresina. No entanto, não é possível fazer num espaço de tempo curto. Claro. E essa reforma, esses estudos, essas discussões, elas vão acontecer ao longo de todo esse ano, para ao final deste ano, o prefeito aí sim encaminhar esta reforma desejada à Câmara Municipal de Teresina. No entanto, algumas propostas que constam, inclusive, do plano de governo do prefeito Firmino Filho, que estão registradas no TRE, têm que ser implementadas. Porque o prefeito foi eleito, mas ele foi eleito junto com as propostas, com o que ele se dispunha a fazer pela cidade de Teresina. Dentre elas, está a reforma na saúde, com a criação da Secretaria de Saúde e a criação da Fundação Hospitalar de Teresina. A Fundação Municipal de Saúde, ao longo das últimas décadas, tem crescido muito, tanto nas suas atribuições, quanto no seu efetivo. Para você ter uma ideia, há pouco mais de 10, 12 anos atrás, a Fundação Municipal de Saúde tinha cerca de 2.000 servidores. E hoje tem quase 10.000 servidores efetivos. E nas suas atribuições também. E chegava ao ponto de causar algumas incoerências do ponto de vista de gestão. Como gestor, né, da saúde de Teresina, a Fundação de Saúde, ela se pagava e se fiscalizava. Então, algo que é absolutamente inconcebível, né, dentro da gestão pública. Então, daí a necessidade da criação da Secretaria Municipal de Saúde, que vai ser o gestor, né, do SUS, o gestor da rede municipal e que vai ser o órgão de planejamento e orientação, coordenação das ações da Fundação Municipal de Saúde e da Fundação Hospitalar, além de órgão fiscalizador, né, dessas duas fundações. A Fundação Municipal de Saúde fica com as atribuições da atenção básica e a Fundação Hospitalar de Teresina com a gestão da rede hospitalar, os 10 hospitais mais o HUT, que por si só já é um grande problema para se administrar. Além disso, também constante do programa de governo do prefeito Firmino, nós temos a Secretaria da Economia Solidária, a SEMEST, justamente como um órgão, como uma pasta que vai fomentar, né, a pequena produção, a produção familiar, o micro e pequeno empreendedor. Esta é uma atribuição, a atribuição principal, né, da Secretaria da Economia Popular, que de forma pioneira aqui no Estado está sendo elevada à categoria de secretaria, justamente pela importância que tem dentro da economia local, deixando, né, como atribuição à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a atribuição nobre, né, de atrair investimentos, de atrair empresas e indústrias para se instalarem aqui na nossa capital. Agora é necessário criar 1.500 cargos comissionados? Não, Silas, não existe nenhuma criação. Não tem criação de 1.500 cargos comissionados. Onde é que esses vereadores estão vendo isso? Pelo contrário.
Essa reforma é uma reforma que será custeada basicamente pela extinção dos grupos especiais de trabalho, que existiam um total de 30, com 409 cargos. Toda a reforma administrativa que foi encaminhada à Prefeitura, ela cria dentro da estrutura organizacional 359 cargos, ou seja, um número menor do que os cargos que haviam nos grupos especiais de trabalho. Eu não sei, sinceramente, de onde foi que tiraram esse número de 1.500 cargos. De forma que a Prefeitura está buscando, primeiro, cumprir com o que foi proposto, né, no período eleitoral, racionalizar a gestão de forma a melhor atender a população, sobretudo na área da saúde, onde, né, a crise e as reclamações são permanentes. Agora, secretário, por exemplo, eles estão também reclamando a questão da Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria de Habitação chamada, que agora passa a ser um mero departamento, segundo as declarações dele, com uma dotação orçamentária muito pequena, onde Teresina tem um percentual muito elevado de pessoas que ainda não têm a sua regularização fundiária. Ele estaria naquela super secretaria de urbanização. Qual é a visão dos tucanos disso? Bem, Ciro, na realidade a Secretaria de Habitação ela foi reforçada. O orçamento previsto para a Secretaria de Habitação, ele continua exatamente o mesmo. E foi aprovado pela Câmara Municipal no final de 2002. Então não se mexeu em nenhuma dotação para investimento, né, de regularização fundiária ou na área da habitação. Apenas o que é que se buscou dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. As SDUs, fazendo aqui um breve histórico, foram criadas como braços da Prefeitura mais próximos da comunidade, para atender uma determinada faixa territorial da cidade de Teresina. E ao longo do tempo, foram criadas algumas coordenações que tinham amplitude, né, da prestação de serviço de toda a cidade. Então você tinha, por exemplo, a SDU Sudeste, tinha lá a coordenação da iluminação pública. Então você tem uma SDU que é para cuidar só de uma determinada área da cidade, mas você tem um órgão dentro da superintendência que trata da iluminação da cidade toda. Pois não. Então você tinha também na SDU Sul a coordenação da pavimentação asfáltica e a coordenação da limpeza pública. Então, o superintendente, a superintendência que era para ficar focado naquela faixa territorial só exclusiva ali da Zona Sul, tinha uma atribuição que pegava, né, o seu tempo para tomar de conta, né, na área da pavimentação asfáltica e limpeza pública de toda a cidade. Então, o que é que se buscou? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ela vai centralizar a execução desses serviços que tem uma área de abrangência em toda a cidade. A limpeza pública, a pavimentação asfáltica, a iluminação pública, o orçamento popular e uma coordenação de projetos especiais. Mas tudo isso, todas essas coordenações, elas já existiam e apenas foram recolocadas, né, reagrupadas agora nessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Só um detalhe, Cid, que eu faço questão de afirmar. Nenhum centavo foi acrescido no orçamento para 2013. Então, a reforma, todas as despesas, né, de pessoal foram apenas realocadas, redistribuídas dentro das novas pastas. Nenhum centavo será gasto a mais do que o que estava previsto no orçamento. E mais, nenhum centavo foi retirado do que estava previsto para investimento, para gasto de pessoal. Tudo que estava previsto para investimento foi rigorosamente mantido, sem haver nenhum remanejamento do ponto de vista de retirar recursos de investimento para recolocar em pessoal. Deputado, uma outra reclamação, inclusive, feita pelo vereador Antônio José Lira, é de que os secretários já estão trabalhando, já estão despachando, foram anunciados como secretários quando as pastas ainda não existem. Não, Cid, também não é verdade. Todos os secretários que estão trabalhando, despachando, são aqueles que foram nomeados. Aquelas pastas que não foram criadas ainda, que estão tramitando na Câmara, ou cargos que eventualmente possam vir a ser ocupados, eles sequer foram nomeados. Nem existe decreto de nomeação, até porque o cargo não existe. Então, agora o prefeito tem a disposição de criar, anunciou a disposição de criar esse cargo e encaminhou para a Câmara. Cabe à Câmara, né, aprovar ou não, mas em caso de aprovação, o prefeito já tem a equipe na sua cabeça, a equipe formada para ocupar esses cargos. Agora, naturalmente que esses cargos
essas pessoas não puderam ser nomeadas porque o cargo não existe ainda. Você acha que na sua ida hoje à Câmara você conseguiu convencer boa parte dos vereadores? Eu acho que foi uma audiência extremamente positiva, faz parte do processo legislativo, essa discussão, a análise dos projetos. É uma reforma que mexe com a saúde, por si só, né, é uma matéria que tem que haver um interesse realmente da população e dos vereadores que representam essa população lá. Houveram análises, houveram críticas, houveram sugestões. Pois não. E acredito que a ida, né, da equipe da Prefeitura lá hoje pode ter contribuído, sim, com a discussão desse projeto. Mas estaremos de forma permanente acompanhando essa discussão na Câmara no sentido de contribuir para a avaliação dos vereadores. Tem muita proposta de emenda lá, né? Tem algumas propostas de emenda, duas sugeridas hoje lá pelo Coronel Edivaldo, vereador Coronel Edivaldo. Pois não. Que, a nosso ponto de vista, só vem a contribuir para a tramitação do projeto. Também a vereadora Graça Amorim sugeriu duas emendas que prontamente tiveram a sinalização positiva de nossa parte. E acredito que o processo legislativo é feito dessa forma, né? Os projetos de lei vão para a Câmara, não vão prontos e acabados, não. Eles vão justamente para ser analisados e aperfeiçoados pelos senhores e senhoras vereadoras.